Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Cícero Rodrigues do canal Matemática Transversal. Estou chegando para mais uma videoaula. No caso presente iremos abordar matemática universitária, né? Derivada, conteúdo que é dado no cálculo 1, nos cursos de exatas em geral, ou seja, na matemática propriamente dita, nas engenharias, em outros cursos aí, na física, enfim. São conteúdos iniciais e que a gente precisa fazer a introdução bem feita, tá? Bem, primeiramente eu começo opinando qual tipo de derivada, né? É bom iniciar, ou melhor, qual tipo de função, né? Eu prefiro começar por função polinomial, né? Por que função polinomial? Porque no processo de derivada a gente fala muito a questão da subtração da unidade de um expoente, né? E na função polinomial isso daí dá na cara, né? Fica muito fácil do aluno compreender, ou seja, o aluno vai compreender perfeitamente o que a gente está dizendo. Então isso é bacana. Então o ideal é a função polinomial, coeficiente números inteiros, né? De preferência naturais mesmo, evitar coeficiente fracionário. Enfim, gente, é isso. Vamos começar falando das notações, né? As notações, a gente tem várias, no entanto, vamos destacar três, mas que das três, no máximo usamos duas, né? As notações temos a f de x, linha, né? Que é a mais usada. É uma linhazinha aqui, isso é sinal de que essa função f de x foi derivada. Então a gente põe essa linhazinha aqui na parte superior do f, né? E a outra é y, y', né? E por que y'? Porque quando você opera a função de modo geral, você gera o y, né? Isso daí é dado no ensino médio, inclusive. Então, se gera o y, né? Gerou a função y. Se gerou a função y, porém, por ser derivada, a gente vai estar gerando a derivada de y, né? Então, y', a linha sempre vai ter. E a outra é dx aqui, o x, o d grande, o x quase como subscrito, né? Que é para diferenciar de o x, que não é um símbolo, e sim uma parte da operação. Então essas daqui, gente, ficou um pouco grande aí, mas enfim. Essas daqui são as notações mais usadas, né? Não, creio que tem outras aí, talvez até por questões de época a gente não conheça, mas pode ter outros materiais. Mas enfim, são essas notações que a gente usa. No entanto, iremos usar constantemente essa primeira, né? E às vezes, né, de preferência quando estiver lidando com derivadas implícitas, gosto de usar essa daqui. No momento oportuno irei falar o porquê, tá? Esse momento oportuno será, na verdade, na hora de derivar uma função implícita. Bem, eu vou começar com a função aqui, né? E vou começar com a função em forma abstrata. Vamos dizer aqui o x elevado a c, né? Esse não é minha homenagem não, certo, gente? Esse é pra gente sair dos m, dos n, dos k, enfim. X elevado a c, o que acontece com a derivada? A derivada, ela tem o seguinte procedimento. Ela procede de tal forma que você pega o expoente, traz ele multiplicando a variável, né? E em seguida mantém-se lá no expoente ele menos 1, ou seja, ele multiplica na variável e fica lá ele cheio, né, valor fechado, e ele fica no expoente com ele menos 1. Então muitos usam falam regra do tombo, essas coisas, mas eu prefiro usar uma expressão que realmente seja usada em toda a matemática, seja uma maneira que leva aluno para o livro, né? E não expressões que virem mnemônico ou algo do tipo. Tem livros que traz essa expressão, a regra do tombo, livros, alguns materiais mais antigos inclusive. Não é uma coisa tão solta, mas de fato é uma coisa meio macetosa. Eu prefiro ser um pouco mais prático, ser um pouco mais matemático mesmo. Bem, então é isso, né? O expoente vem multiplicando a variável e ele fica lá em cima, né, com o valor do tipo ele menos uma unidade, né? Vamos fazer aqui, implica, né, senão duplica.
f de x' é igual a... Pegando o raciocínio que eu acabei de falar, ele vem dessa forma e fica c menos 1. Pronto, essa é a derivada. Essa daqui é a função derivada dessa daqui, tá? Vamos pegar alguns exemplos, né? Vou dizer que a minha f de x é x². Por que o x²? Eu vou dizer porque eu fugi do x². Porque o x², olhando o procedimento de subtração de expoente, a gente sabe que x² vai ficar um expoente, né? E aí o aluno vai precisar enxergar que a variável, por estar sem expoente, entende-se que é expoente 1. No entanto, o aluno que está iniciando, nem sempre ele tem essa percepção que toda variável, quando não tem expoente explícito, existe expoente 1. Então, para evitar essa confusão, eu vou usar x². E x³ é por outras razões que vai aparecer nos próximos exemplos, tá? Então, vamos de x². O que isso acontece, né? Vamos usar o símbolo de implicação. A minha f de x é igual a 4 elevado a x menos uma unidade, né? Que isso é igual a 4 elevado a x a 1. A 3 quer dizer menos 1, 3. Pronto. Essa daqui é a nossa derivada. Tá? Aí vamos com um exemplo um pouco mais difícil, mas sem muita complicação. x² mais, botar 2x². Bem, essa é a nossa função. Dois termos. O que acontece? Vamos usar o mesmo procedimento, né? O mesmo procedimento. Vamos subtrair unidade de cada expoente, né? Do expoente de cada variável. E vai ser derivada termo a termo com a mesma regra que foi aplicada na primeira função. Vamos colocar aqui implica que a nossa derivada do primeiro termo vai ser a linha aqui, né? Igual a 4x menos 1 mais 3x, perdão, 2x, não é 3x, gente, tá aqui mesmo, mais 3x, gente, vou apagar aqui, desculpa aí, deixa eu repetir aqui embaixo esse exemplo. Aqui f' de x é igual a 4x elevado a menos 1 mais 3 vezes 2x elevado a 3 menos 1. Logo, isso é igual a 4x ao cubo mais 3 vezes 2, 6. 6x ao quadrado. Ou seja, termo a termo. Essa regra aqui, né, o que aconteceu aqui foi o seguinte, é a regra que diz o seguinte, que na hora da derivada, quando tem uma constante multiplicando a variável, o expoente vai multiplicar a constante, então o produto segue.
Ou seja, o 3 veio multiplicando a variável. Como tinha uma constante aqui, vamos ter 3 multiplicando a constante que está multiplicando a variável. E a nossa função final é essa. 4x ao cubo mais 6x ao quadrado. Tá? Bem, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se gostou, deixe seu like, seu comentário. Nos siga aí no Instagram, no Facebook. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Quem é inscrito, se mantém inscrito aí para dar uma força ao canal. Dá seus comentários, comenta, questiona, dá opiniões. Está certo? Então um abraço, bons estudos, tudo bom para vocês aí.